Boa noite, pessoal. Então, hoje, mais um módulo bônus com a professora Juliana Franzotti a respeito de paciente bariátrico. Tá do começo para o fim. Peraí que eu tô... Tá compartilhando aí, né, Adri? Tá compartilhando, só obrigada. Sério? Não, mas sabe o que acontece? Sai e vai de novo, compartilha de novo, que o Zoom tá com esse bug, eu não sei por quê. Peraí. Sai e volta a compartilhar, que ele compartilha bonitinho. A gente tem que entrar 2 vezes para compartilhar, ele tem que resolver isso. É um problema do Zoom. O problema é que eu não tô nem com... Eu vou entrar de novo aqui para Quer que eu coloque compartilhar, mas... stop? Quer que eu pare de compartilhar? Eu paro. Para Aí, de compartilhar. Deixa eu ver se... Parou? agora põe de Parou. novo, isso. Por essa aqui. Vai estar... Peraí. Aí, agora eu acho que... Não, tá tudo estranho, mas tudo bem. Tá aparecendo para você, Adri? Não. Uhum. Agora tá a formação em psicologia, tá certinho? Tá. Agora você só Então precisa beleza. colocar ela em modo de apresentação. Mas já tá aqui para mim. Então, vamos sair de novo. Ó, Você finalizei a compartilha de novo. apresentação. Agora vai. Caramba. Agora foi? Não, ele não está em modo de apresentação. Mas aqui para mim já tá normal. E agora? Peraí, eu vou sair de novo da apresentação. Não sai da apresentação. Deixa na apresentação. Dá você o stop. Stop share. Dei o stop share. Agora eu vou de novo no share screen. Agora vai. Não foi. Quer dizer, eu vejo a sua apresentação. Agora eu pus em modo apresentação de novo. Não? Deixa em modo de apresentação, sites, compartilha e compartilha de novo. Agora volta lá, compartilha novamente. Você acha que agora você consegue? Foi. Oi? Nossa, Foi. que função, né? Bom, agora acho que podemos começar? Podemos começar. Com certeza. Bom, gente, então, boa noite para todo mundo. Acho que a gente já, né, se conhece da primeira aula dos hormônios. Se vocês quiserem, então, fazer as perguntas, vão fazendo as perguntas pelo chat, a gente vai tentando acompanhar para ir respondendo. E essa aula tem muito a ver com aquilo que a gente falou na aula de hormônios, porque a gente vai pegar uma partezinha dela, que é a parte da obesidade e de cirurgia bariátrica, que tem tudo a ver com aquelas interações que a gente já estudou uns meses atrás. Então, essa é a aula bônus do curso de vocês, que é onde a gente vai falar, então, especificamente de obesidade e cirurgia bariátrica. Bom, então, por definição, né, o que é obesidade? Obesidade é o acúmulo de forma excessiva de gordura no nosso aí corpo, que pode atingir diversos níveis e pode originar muitas comorbidades. Então, quanto maior o IMC, que é o índice de massa corporal, quanto maior a gordura presente no corpo do indivíduo, maior são as chances de comorbidades nos seus diferentes níveis e formas. Então, logicamente, que quando a gente tem um indivíduo com IMC de 70, ele vai ser muito diferente do indivíduo com IMC de 40. Ambos obesos, ambos portadores de comorbidades, mas o indivíduo com IMC de 70 vai ter muito mais complicações, ou vai ser sujeito a mais complicações e comorbidades. A gente não pode esquecer que obesidade não é preguiça, né? As pessoas falam, o indivíduo, né? Aquela pessoa tá obesa ou tá fora do peso porque é muito preguiçoso, porque come demais, porque não se esforça. Pode ser que alguma dessas coisas esteja presente nessa epigenética ou ao redor desse indivíduo, mas a gente não pode esquecer que, por essência, por definição, obesidade é uma doença endocrinológica
uma doença crônica, multifatorial e o mais importante, é uma doença que não tem cura, tá? É uma doença sem cura. Ela é passível de tratamento, mas não é passível de cura. Ainda não existe um tratamento que vai lá retirar todos os genes causadores de obesidade ou genes que dão um disparo para a obesidade. Não existe isso ainda. Então, é uma doença crônica, uma doença progressiva, uma doença multifatorial, que tem muitas coisas da epigenética, do estilo de vida, do ambiente que se correlacionam com essa obesidade, fatores emocionais, fatores psicológicos e, principalmente, a obesidade ela é o resultado da interação de genes. É uma doença poli que tem múltiplos genes que participam da sua formação, da sua fisiopatologia. Então, quando você estiver diante de um indivíduo que está obeso, que está procurando sua ajuda enquanto terapeuta capilar, enquanto tricologista, vocês não podem se esquecer jamais que esse é um indivíduo que tem uma doença crônica e complexa, tá? Não adianta você simplesmente querer dar uma dieta, ou então dar sugestões, ou então pedir para ele fazer 2, 3 horas de esteira. Não é isso, nem cabe a nós. A gente tem que entender que a coisa é complexa e que os resultados também serão diferenciados, que existe uma complexidade nos resultados também, né? Antigamente, a gente achava que, assim, que a obesidade, então, era uma doença que acontecia por um comodismo do indivíduo, que acontecia pela falta de uma atividade, mas a gente já sabe que circuitos neuromorais, né, e muitos genes estão associados a essa doença. Por isso é poligênica, por isso é complexa, por isso é progressiva, por isso é crônica. E uma outra coisa bastante importante é que o tecido adiposo, a gente já deve ter comentado na outra aula, já deve ter tido, né, um spoilerzinho, mas assim, o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, do mesmo jeito que os nossos músculos são órgãos endócrinos, que a gente tem as glândulas endócrinas do nosso corpo, o tecido adiposo também é. Só que o tecido adiposo, ele vai expressar o quê? Ele vai expressar citocinas inflamatórias, né? Na sua grande maioria, o que ele expressa é citocina inflamatória. Então, quanto maior a quantidade de gordura, maior a expressão dessas citocinas pró-inflamatórias, maiores são as chances dos desenvolvimentos, então, aí de comorbidades. Então, quanto maior o indivíduo, maior o grau de inflamação. E quando a gente fala em inflamação, a gente pensa lá no nosso couro cabeludo. Quando a gente fala em inflamação, a gente pensa no indivíduo que é inflamado cronicamente por conta desse tecido adiposo. Então, a gente não pode ignorar essa questão. A gente acreditava muitos e muitos anos atrás, o tecido adiposo é bom para ser um impermeabilizante térmico, é bom para armazenar energia em forma de gordura, mas não é só isso. Ele é um órgão endócrino, já tem muita publicação sobre isso, já há muitos anos já, isso não é novo não, isso é um conceito bastante antigo e que a gente tem que ter dentro da gente, que é um órgão endócrino do mesmo jeito que outras coisas que a gente já viu lá na outra aula, tá? Então, essa era a visão antiga, que ele era um depósito inerte, né? Então, o indivíduo comia mais do que ele era capaz de consumir, sobrava energia. Essa energia era armazenada em forma de triglicerídeos, ácidos graxos ali, nas células de gordura. Hoje a gente já pensa diferente. Isso acontece? Acontece, mas aí essa quantidade de gordura, ela vai expressar, vai secretar citocinas que vão gerar processo inflamatório crônico, né, no indivíduo. Então, quando eu tenho uma normalidade, eu tenho um controle dessas citocinas. Então, a citocina pró-inflamatória, que vem da obesidade, vai gerar o quadro de inflamação,
essa inflamação sempre vai estar envolvida, então, com essas citocinas, e isso daqui vai virando um quadro que não tem fim. Quanto mais obesidade, mais expressão de citocinas, quanto mais expressão de citocinas, mais processo inflamatório, e esse ciclo não é quebrado, por isso que é tão difícil, por isso que tratamento de obesidade, ele também é multifatorial, ele é um tratamento que envolve diversos profissionais, todo mundo visando o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida, que é diminuir as comorbidades, que é trazer para um modelo de qualidade de vida, um modelo de saudável, esse é o objetivo, né? Então, vamos entender o que acontece, né? Eu tenho ali no tecido adiposo do obeso uma infiltração por macrófagos que geram, então, esse processo inflamatório, e eu tenho liberação de todas aquelas citocinas que vocês conhecem já. Interleucina 10, interleucina 6, TNF-alfa, leptina. E se a gente pegar os papers novos aí de, por exemplo, alopecia androgenética ou alopecia de padrão feminino, a gente vai ver aí que muitos dessas citocinas são parte integrante da fisiopatologia da alopecia de padrão feminino. Então, não podemos ignorar. Todo esse quadro aqui vai gerar o quê? Resistência insulínica sistêmica. Resistência insulínica, lembra? Quando aumenta a resistência insulínica, eu posso também ter um disparo da produção de dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona, a gente está pensando aí em quê? Calvície de novo. Então, é todo um quadro, porque essa fisiologia do indivíduo obeso, ela é diferenciada, e a gente não pode esquecer que a gordura, ela é produtora dessas citocinas, tá? Então, aqui a gente vê só uma ampliação daquela imagem, e as doenças correlacionadas com a obesidade, elas são inúmeras, inúmeras. Se a gente fosse pontuar aqui só as comorbidades da obesidade, a gente ia ter uma aula só de complicações do que pode surgir da obesidade. Então, são em todos os âmbitos, né? A gente pode ter doença pulmonar, e aí a gente já pensa em apneia do sono, a gente já pensa numa ventilação pulmonar inadequada, a gente já pensa num padrão respiratório alterado. Quando eu penso ali no fígado, eu já penso em NASH, que é a esteatose, né, hepática por infiltração gordurosa, que leva a cirrose, né? Eu já penso em distúrbios ginecológicos, né, nas mulheres principalmente, irregularidade menstrual, infertilidade, aí já pensa na resistência insulínica, já pensa em síndrome do ovário policístico. Doenças articulares são inúmeras, as doenças articulares, as doenças musculares, a probabilidade de aquisição de câncer é imensa nos indivíduos obesos, e aí assim a gente segue, tem problemas em todos os âmbitos. E isso tudo está correlacionado com a gente que trabalha com tricologia. Lembrando que queda de cabelo é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo no cabelo, no corpo. Folículo piloso é anexo. Se está atingindo anexo, é porque o corpo já sofreu alterações e esse anexo está sofrendo agora, né, com o que está acontecendo. Né? A gente tem que lembrar disso. Cabelo, né? Quando tem queda de cabelo, nós estamos diante de um sintoma de algo que está acontecendo em uma magnitude maior. Né? Eu gosto de sempre frisar isso. Ninguém morre de careca. Você já viu alguém com óbito morreu porque estava careca? Não existe, né? Não existe morte por estar careca, morreu. Não é isso. Mas as doenças que levaram esse indivíduo a ficar careca e as doenças que levaram esse indivíduo ao óbito, elas podem ser correlacionadas, tá? Então, a gente sempre tem que, principalmente quando trabalhar com obeso, tem que olhar esse indivíduo, entender o que está acontecendo, fazer aquilo que você pode enquanto tricologista, enquanto terapeuta,
e saber indicar esse paciente para os profissionais adequados para fazer um tratamento multidisciplinar. A chave do sucesso é a multidisciplinaridade. Tá? Ninguém é detentor de todas as informações e ninguém consegue fazer tudo sozinho, ainda mais nos dias de hoje, certo? Bom, como é que é essa questão da obesidade no mundo? Está crescendo assustadoramente. Na pandemia aí que a gente enfrentou e que a gente enfrenta ainda o resquício, o rescaldo disso tudo, a gente já teve aí pessoas que tiveram um aumento mais ou menos de 6,5 kg durante aí a pandemia. Existem uma população, na maioria aí dos países, crescente de obesidade, né? São inúmeras pessoas, e aí a gente sabe que quanto maior o índice de massa corporal, ou seja, quanto maior o grau da obesidade, maior são as comorbidades e a mortalidade. Aí a gente pensa de novo, indivíduo obeso, inflamado, inflamação, né? Já vai se correlacionando com as comorbidades e aí com a mortalidade. É muito interessante entender isso, gente, porque se você está diante de um indivíduo que tem IMC de 40, é uma coisa, se você está diante de um indivíduo que tem IMC de 30, é outra, se você está diante de um indivíduo que tem IMC de 70, é outra coisa, tá? Então, não, a Vigitel liberou esses dados e logo na sequência a gente teve pandemia. Parece que o IBGE com o Vigitel começaram a coletar novos dados por hora, né? Então, assim, em 2018, né, o nosso país já tinha aí atingido a maior prevalência de obesidade em adultos, né? Então, em 2018, observaram que a quantidade de obesidade em adultos estava alta de um jeito que estava maior do que o dos últimos 13 anos. Então, 20% mais ou menos da população adulta estava com obesidade. Nesse momento aqui, de 2006 a 2018, já tinha tido um crescimento de quase 70% da obesidade. Vocês imaginam agora que a população parou de fazer academia por um tempo, deixou as suas atividades, ficou confinado, o padrão alimentar de muitos mudou, a atividade profissional mudou, a quantidade de sedentarismo aumentou. Então, tudo contribuiu aí para esse padrão crescente de obesidade. Esses dados não têm nada a ver com a pandemia, tá, gente? Isso aqui é antes da pandemia, tá? Então, só para vocês terem ideia, né? Em 2018, a gente tinha aí quase 42 milhões de pessoas com IMC acima de 30. Já estava saindo, então, do sobrepeso para encarar a obesidade, né? Que mais? Em 2019, ali antes da pandemia, a gente tinha já uma prevalência de diabetes tipo 2 também, que estava em ascensão. Hipertensão arterial também. Tudo relacionado com a obesidade, né? Então, se a gente pensar, ó, 2 a cada 10 brasileiros estão obesos. Se a gente pegar aqui no nosso grupo, nós não vamos fazer isso, mas se a gente pegasse aqui no nosso grupo e fizesse o cálculo do IMC agora, com certeza alguns de nós bateria aí o IMC maior do que 30 e possivelmente maior do que o 40, tá? Então, nós estamos falando de muita gente que precisa dos nossos cuidados, muita gente que precisa da nossa atenção especializada, né? Se você tem pretensões de trabalhar com esses pacientes, tem que ficar bem atento, porque são pacientes que são mais complicados. A abordagem ela tem que ser um pouco mais ampla para, de fato, abranger tudo que é necessário e você obter resultado. Né? Então, se você não pegou nenhum obeso ainda, você vai pegar, porque de 10 brasileiros, 2 estão obesos. Tá? A cirurgia bariátrica não é um milagre, tá? A cirurgia bariátrica, a gente pode dizer assim que é uma oportunidade que o indivíduo tem de emagrecer em 1 ano, em 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, sem sentir fome. Tá? A cirurgia bariátrica ela vai proporcionar isso para o indivíduo, só que
Ao mesmo tempo que ele fica lá 1 ano emagrecendo sem sentir fome, ele tem que aproveitar esse 1 ano para mudar a sua qualidade de vida e o seu comportamento, frente ao padrão alimentar, frente à atividade física, frente aos seus hábitos e rotinas, qualidade do sono e tudo mais. Então, a cirurgia bariátrica não é um milagre. E se alguém que está aqui acompanhando com a gente a aula acha que cirurgia bariátrica é fácil, está extremamente enganado. A cirurgia bariátrica é algo bastante complexo, porque é o tratamento de uma doença muito complexa, e o indivíduo ele tem que se comprometer com esse pós-operatório, ele tem que estar disposto a ter mudança dos seus padrões, do seu comportamento para o resultado final, seu resultado esperado. Você pode aí estar pensando, nossa, mas eu conheço tanta gente que fez cirurgia bariátrica e depois voltou a engordar, porque essa pessoa não aproveitou esse primeiro ano para se reeducar, para mudar seus hábitos, para mudar suas atitudes, que é a grande sacada da cirurgia bariátrica, é essa daí, tá? Então, em 2018, a gente tinha aí 13 milhões e 600 mil pessoas que eram elegíveis à realização da cirurgia bariátrica. É gente pra caramba, é muita gente, né? E dessas todas aí, né, poucas, assim, conseguiram fazer a cirurgia, né? Mesmo assim, teve um crescimento de quase 85% em relação aos anos anteriores. E aí esse gráfico mostra, então, o crescimento nos planos de saúde, o crescimento no SUS, e eu quis colocar tudo isso para mostrar para você que esse indivíduo aqui é um indivíduo que pode ser seu paciente, pode chegar aí para você, porque tem muito obeso e, ao mesmo tempo, tem muito cirurgião bariátrico operando, muita equipe disciplinar, multidisciplinar, fazendo o seu trabalho e muitos pacientes aparecendo. Então, entender de obesidade, entender de cirurgia metabólica é um bom negócio para os dias de hoje. É interessante você entender desse tipo de paciente para conseguir atendê-lo da maneira correta. Como a gente sabe, o tratamento clínico da obesidade é um tratamento bastante limitado, é um tratamento que a pessoa muitas vezes consegue atingir, entre aspas, aí, a meta de peso, só que ela não consegue manter esse resultado. Então, é aquela pessoa que vive no efeito sanfona. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, e acaba não conseguindo fazer uma manutenção do peso que perdeu. Isso também é muito ruim para o corpo, né? O organismo uma hora está com peso, outra hora está com outro. Fica aí nesse chove e não molha. É muito ruim metabolicamente falando e muito ruim para a estrutura do corpo também. Então, tratamento clínico foi tentado, muitos estudos foram realizados, mas aí observou-se, então, que a manutenção dessa perda do peso perdido, né, a manutenção do peso perdido era muito complicado, muito difícil. E a cirurgia bariátrica entrou aí como uma opção que oferece aí uma taxa muito mais consistente de sucesso, mas aí a gente não pode esquecer o que eu estava falando para vocês, que o indivíduo ele tem que se comprometer, tem que assumir uma responsabilidade diante do procedimento, porque senão depois de 2 anos e meio, ele começa a ter recidiva do peso e volta com as suas comorbidades e volta com todas as alterações. Voltou a engordar, voltou com tudo. Bom, quando é indicada a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, em tese, né, já há um tempo, é indicada para pacientes que já tentaram por mais de 2 anos um tratamento clínico e sem sucesso, né? Ou então, para pacientes que têm o IMC maior do que 35, com comorbidades, ou pacientes que têm o IMC maior do que 40. Vocês sabem calcular o IMC? Deixa eu ensinar para vocês. Acho que vocês já devem saber, mas de qualquer forma vale a pena só comentar.
Vocês vão pegar a altura de vocês, vão fazer altura versus altura. Por exemplo, eu tenho 59, eu ia fazer lá 1,59 vezes 1,59, vai dar um númerozinho, 2 alguma coisa. Né? Então, aí você vai pegar o seu peso e vai dividir por esse número. Se der até aqui se der até 25 aqui no verdinho, ok. Você tá, segundo essa escala aqui, você tá normal, né? Tá eutrófico. Se você der ele entre 25 e 30, vai dar que você tem sobrepeso. 35 a 39, obesidade grau 1. Aí 40 a 44, obesidade grau 2. E assim por diante, vai aumentando. Tá? Então, se você nunca se calculou aí, vamos dizer assim, faça o seu cálculo para você descobrir, tá? Então, é o peso sobre a altura ao quadrado. E aqui, quando sempre nessa partezinha da aula, quando chega nessa foto, eu gosto de perguntar para vocês. Quem que vocês acham aqui nessas duas fotos que são, né, ou que é o paciente que vai ter mais problemas, mais alterações? Esse paciente aqui, que é um super obeso, ou esses três aqui que tem essa obesidade visceral? O que vocês acham? Coloca aí no chat para mim. O que vocês acham? Quem é mais perigoso? Quando chegar um paciente aí no teu consultório, quem que vai ser mais perigoso? Esse daqui que é um super obeso ou esses pacientes aqui que tem essa barriga, a gente brinca e fala, aquela barriguinha de cerveja? Quem, gente, que vocês acham? Alguém vai responder? Ninguém vai responder? Quem que vocês acham? Coloca aí, meninas. O que vocês acham? Quem que é pior? Quem que é mais grave? Ou quem que vai... Aqui eu vejo só a Joana tá corajosa hoje, com a câmera aberta. Tá me inspirando aqui, toda concentrada. Toda. O que vocês acham aí? Os três mosqueteiros ou o primeiro paciente? Vamos lá. Então, vou dizer para vocês. Os três mosqueteiros são os mais complicadinho aqui. Barriga de cerveja, os três. Então, esses pacientes aqui, ó, da barriga, são os pacientes mais complicados. Porque eles têm muita gordura abdominal. E essa gordura abdominal, essa gordura visceral, que desencadeia todo aquele processo de inflamação do corpo. Esse aqui vai emagrecer, provavelmente vai ficar com uma flacidez acentuada, talvez problema postural, mas ele vai se controlar rapidinho metabolicamente. Agora, esses daqui, ó, quando a gente enxerga esses indivíduos aqui, a gente já tem que... alopecia androgenética, já tem que ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, porque eles geralmente têm resistência insulínica, geralmente têm diabetes, tem colesterol e triglicérides alto, pode ter hipotiroidismo, tem gordura no fígado. Olha quanta alteração metabólica você pode imaginar que o indivíduo com essa barriga tenha, tá? Bom, síndrome metabólica. Síndrome metabólica é a síndrome que já vem sendo falada e discutida já há alguns anos na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, na literatura científica, porque a gente já sabe que isso aqui não é apenas uma barriga de cerveja. Esse aqui é um indivíduo que está descompensado metabolicamente falando. Ele pode ser portador de uma síndrome que é bastante importante e grave, né? Então, quando a gente vê esse indivíduo aqui, ó, que tem a barriga, se você fizer uma associação, a mulherada geralmente é a perinha, que é fininha, e aí faz aquele bundão, né? Aquele quadrilzão, parece uma pera. Os homens que têm essa barriga mais proeminente, a gente fala que parece mais uma maçã, uma maçãzinha.
Então, tem pescocinho curto, mais grossinho, barrigão, braço e perna fina. Você já pode, ó, regalar os olhos, ficar só imaginando o que vem aí as cenas do próximo capítulo. Aí você pergunta, tem diabetes? Tem diabetes. Tem pressão alta? Tem pressão alta. Tem gordura no fígado? Tem gordura no fígado. Se não tem diabetes, tem resistência insulínica? Tem. Aí você começa a juntar o quebra-cabeça, começa a ver, então, que ele é portador de síndrome metabólica, que é uma síndrome que reúne esses sintomas aqui, todas essas doenças juntas. Na mulher, né, às vezes a mulher nem tem essa barriga tão proeminente, mas ela tem resistência insulínica, ela tem síndrome do ovário policístico, ela tem dislipidemia, e aí o quadro de síndrome metabólica está apresentado, tá? Então, mulheres, gente, de novo vou falar para vocês. Encontrou uma mulher fora do peso, que relata alteração menstrual, que relata eu estou tentando engravidar e não consigo. Você olha para o rostinho dela, bem oleoso, olha para a midline, tá larga. Você já pode pensar no quê? Hiperandrogenismo. O que será que está acontecendo aí? Síndrome do ovário policístico. Isso é importante, porque às vezes você usa todos os seus recursos e a coisa não melhora. Não melhora porque metabolicamente não está corrigido, né? Precisa corrigir, tá? Então, síndrome metabólica é muito importante. Vocês coloca na anamnese de vocês, né? Tem diabetes, pressão alta, hipotireoidismo, gordura no fígado, ácido úrico alto, né? Todos esses pontos metabólicos vocês vão colocando, tá? Por que eu quis falar para vocês tanto da síndrome metabólica? Além de ser importante a gente encontrar muitos pacientes com síndrome metabólica, a gente também tem que lembrar que existe uma cirurgia que chama metabólica, tá? Então, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O que é cirurgia metabólica? É uma cirurgia que é recomendada para o controle do diabetes. Então, às vezes, o indivíduo nem é tão obeso, nem é, ó, de 30 a 35 é aquele sobrepeso, aquele indivíduo cheinho. Mas ele tem a parte metabólica toda alterada, e aí ele faz a cirurgia para fazer um controle do diabetes, para reduzir a taxa glicêmica, tá? E preservar, né, um pouco essa questão aí do pâncreas, tá bom? Então, existe cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica para curar a diabetes do tipo 2, a gente não pode dizer que cura. A gente pode dizer que ajuda a controlar de forma eficiente a diabetes, tá? Então, a cirurgia bariátrica é o padrão ouro para o tratamento da obesidade grave, não passível de controle clínico. Vejam que eu não escrevi que a cirurgia bariátrica cura a obesidade. Não tem cura para a obesidade. A cirurgia bariátrica também não cura a obesidade. Pelo menos não hoje. Não em junho de 2022. Ainda não tem essa cura, tá? As duas cirurgias mais realizadas no Brasil são o bypass em Y de Roux, que o pessoal chamava antigamente de cirurgia de capela, FOB capela, capela com anel, gastroplastia redutora, né? Que gastroplastia é um nome genérico. Tudo é gastroplastia. Toda vez que reduz a capacidade gástrica é uma gastroplastia. E o pessoal chamava com esses nomes a cirurgia, então, que é um bypass gástrico em Y de Roux. E a segunda cirurgia mais realizada é a cirurgia de sleeve, ou gastrectomia vertical. Então, se você quiser ser bem pontual aí na sua avaliação, eu fiz cirurgia bariátrica. Coisas que você tem que perguntar. Que tipo de cirurgia você fez? Há quanto tempo você fez essa cirurgia? São coisas importantes. Gente, eu vou parar 1 minuto para pegar meu relógio, que eu preciso ficar olhando, senão eu falo demais. E a gente passa até o cafezinho também. Só um segundinho. Olha, já é 9h10, mas como eu falo mesmo, hein?
Meu Deus. Vocês já querem fazer uma paradinha para tomar uma aguinha? Ou vocês já querem parar 9h30? Querem continuar? O que vocês querem? Quer tomar um cafezinho, uma aguinha ou prossigo? Gente, vocês têm que se comunicar comigo. Eu só vejo a Joana aqui. Joana é simpática. Pode seguir? Então, eu vou seguir, gente. Vamos lá. Aqui, só para mostrar para vocês uma cirurgia aberta. Aqui, uma cirurgia de videolaparoscopia, que são os pequenos cortezinhos, tá? Aqui também, então, procedimento... Aqui é uma laparotomia, né? Ou seja, uma cirurgia aberta. E aqui, uma videolaparoscopia. As duas cirurgias vão oferecer para o indivíduo o emagrecimento, a chance, que eu já falei para vocês todas, dele se reabilitar e tudo mais. A diferença é que, hoje em dia, praticamente só no SUS se faz cirurgia aberta, que seria a laparotomia, que fica aquela incisão maior no abdômen. Quase todos os lugares fazem cirurgia por videolaparoscopia, que são os pequenos pontinhos, né, microincisões. As diferenças, então, uma fica o cortão, a outra fica os pequenos cortes e, assim, geralmente, não generalizando, mas geralmente vai fazer cirurgia aberta quem faz pelo Sistema Único de Saúde, tá? Tem alguns lugares que o SUS já faz por videolaparoscopia, mas ainda é uma quantidade bem menor do que o serviço privado ou os convênios, certo? Bom, anatomia gástrica é bem legal da gente entender isso aqui, né? Então, eu tenho o estômago aqui, estou mostrando aqui, daqui viria o esôfago, né? Quando a gente pensa num bypass, o que vai acontecer? O cirurgião ele vai deixar aqui, ó, uma capacidade aqui de 50 ml e vai fazer o Y de Roux que eu vou mostrar para vocês na outra foto. Quando a cirurgia é de sleeve ou gastrectomia vertical, eles fazem um túnel aqui. Diminui aqui, ó, faz um túnelzinho aqui, ó. Toda essa parte do estômago fica exclusa e fica aqui um túnel. Vamos ver nas próximas imagens. Então, aqui eu tenho um bypass. Tá vendo? Tirou um pedacinho do estômago daqui, fez a transposição da alça, grudou aqui, essa outra alça grudou aqui. Tá vendo que parece um Y? Fica um Y aqui, ó. Por isso que chama bypass, que é passagem, aqui é a passagem, e Y de Roux. Provavelmente quem inventou tinha esse sobrenome Roux. Aí ficou bypass e Y de Roux. Essa aqui é uma cirurgia mista. Essa primeira imagem aqui mostra uma restrição gástrica pura. Essa aqui nem se faz mais no Brasil, tá? Vários lugares do mundo, na verdade, não se faz, ou não se deveria fazer, que as pessoas não fazem mais, que é a banda gástrica ajustável, né? Colocava-se um anel aqui, e aí esse portal ficava no subcutâneo, o cirurgião colocava soro fisiológico aqui dentro, apertava a banda. Então, o estômago ficava mínimo, bem apertadinho. Tirava o soro, o estômago voltava, né? O que enchia de soro era o anel, esse anel aqui que ficava em volta do estômago. Se a cirurgia dava muita complicação, não se fazem mais. Se a gente for pensar aqui, ó, no mais livre, olhando essa segunda imagem, ia diminuir aqui, ó, a capacidade gástrica e ficaria toda a anatomia do jeito que é. E essa última imagem aqui é uma cirurgia desabsortiva, seletiva, ou seja, mexe-se pouco na capacidade gástrica, mas você tem uma alteração intestinal bastante importante, só que os pacientes ficavam muito desnutridos nessa técnica. Que é aquela lá que fala assim, eu fiz a cirurgia bariátrica, mas eu posso comer muito porque eu tenho muita diarreia, né? O indivíduo ficava mais com essa questão da diarreia e não com a dificuldade para comer. Bom, restrição gástrica seria o sleeve, restrição gástrica com desabsorção seria uma cirurgia mista, que seria o bypass em Y de Roux, e desabsortivas seletivas, que são aquelas que mexem aqui na questão do intestino, que quase também não são realizadas mais no nosso país, tá?
Então, a banda eu mostrei para vocês, ó, essa estrutura ficava aqui em volta do estômago. Quando você colocava soro aqui, enchia, apertava, o estômago diminuía, como nessa fotinho aqui. Tirava o líquido, a banda ficava aberta, o indivíduo conseguia comer mais. Tá aqui as fotinhos da banda. Aqui uma gastrectomia vertical mais livre, tá vendo? O estômago, essa parte toda do estômago fica fora, fica só esse túnelzinho aqui. O alimento vem aqui pelo esôfago, vai passar por aqui, a vida que segue. A capacidade gástrica fica reduzida, né? Então, opa, aqui, ó. Toda essa parte aqui, gente, não sai fora. O que fica valendo é essa parte daqui, tá? Bypass Y de Roux, então, ó, lembra? Pega o pedacinho do estômago, vai fazer a transposição da alça, vai fazer o Y de Roux aqui, e é uma cirurgia, assim, que já está sendo feita desde ali, estudada e feita desde a década de 70, é a mais praticada no nosso país, corresponde a 75% das cirurgias que são realizadas, e o índice de sucesso é elevadíssimo, tá? Então, aqui tem outra imagem, ó, o esôfago tá aqui, então restou essa parte do estômago, vem uma alça por aqui, vem a outra alça aqui, esse estômago que fica aqui não, vamos dizer assim, não funcionante, ele fica aqui, o que vai funcionar é essa partezinha do estômago aqui, essa parte bem pequenininha. Que é o bypass gástrico, que é a cirurgia de capela, né? Aqui a gente vê de novo, ó, tá vendo? O estômago, ele fica aqui, só que o que vai funcionar é essa parte, daí eu tenho uma alça costurada aqui, as alças costuradas aqui, e essa cirurgia é maravilhosa porque perde-se de 35% a 40% do peso total, e pensando em excesso de peso, perde-se 70% a 80% do excesso de peso. É fantástico, tá? Duodenal switch quase não se faz mais, porque tem aquela questão da absorção redução da absorção dos nutrientes no intestino, que leva a um quadro de desnutrição, certo? Coisas que vocês vão ouvir por aí. Balão intragástrico. Então, por endoscopia, é colocado esse balão dentro do estômago. Aí eles colocam um líquido chamado azul de metileno, insufla ali pelo menos uns 500 ml de líquido, e o indivíduo vai ficar com o balão dentro do estômago. O balão vai ocupar o espaço do estômago. Então, ele não vai conseguir comer muito, porque a capacidade gástrica vai estar ocupada com o balão. Usou-se muito isso, principalmente em pacientes que eram muito grandes, super obesos, que precisavam fazer cirurgia bariátrica, que precisavam emagrecer, faziam a colocação do balão para, na sequência, retirar o balão e fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo. Hoje em dia, muitas pessoas ainda colocam balão, mas existem medicamentos que oferecem, né, oferecem um tratamento clínico que se aproxima aos resultados do balão. Vocês já devem ter escutado falar sobre Victoza, Saxenda, Ozempic, que são medicamentos hipoglicemiantes que têm essa questão toda aí de deixa o indivíduo emagrecer, controla essa parte dos hormônios aí intestinais, o indivíduo perde aí de 10% a 12% do excesso do peso, que é o que correspondia aos resultados aí do balão, tá? Então, uma outra, né, só para vocês verem aqui, opa, ó, balão dentro do estômago, e temos agora a gastroplastia endoscópica, que os indivíduos, né, o cirurgião, ele vai lá, ele vai fazer como se fosse aquela sleeve que a gente viu, só que não tem cortes, né, gente? É endoscópica, não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico. É o que a gente chama de endobariátrica. Então, eles fazem umas suturas internas para diminuir o tamanho do estômago, e aí fica como se fosse um túnel também. No momento inicial é muito bom, mas muitos pacientes voltam a reganhar peso depois de um tempo desse procedimento. Então, o indivíduo que faz isso aqui, ele tem que ser ultra mega acompanhado,
né, por uma equipe para realmente não ter esse momento de recidiva. E assim, a última novidade é esse balão intragástrico de engolir. O indivíduo não faz nem endoscopia, ele engole o balão, depois ele faz uma série de procedimentos ali junto com o cirurgião, esse balão vai ser insuflado também, viu que tá ok, tirou uma radiografia, tá tudo maravilhoso, vida que segue. Mas como eu falei para vocês, o balão está sendo bem menos utilizado agora, com o advento desses medicamentos e também com as endobariátricas, né? Bom, vamos lá. A qualidade de vida do indivíduo melhora demais depois de qualquer um desses procedimentos. A gente também, se fosse falar de todos os benefícios em relação às comorbidades, ficaríamos aqui um tempão falando sobre isso. Basicamente, tudo melhora, tá? Quadros de enxaqueca, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, né? A gente tem redução da morbimortalidade, diminuição da ocorrência de câncer. Então, a cirurgia realmente entra como uma opção muito interessante para o tratamento das comorbidades relacionadas à obesidade. Bom, a pessoa então escolhe um método, seja bypass, seja sleeve, seja endobariátrica, ou até mesmo seja a colocação de um balão. Isso, de um jeito ou de outro, vai gerar o quê? Uma restrição alimentar, óbvio, que é o objetivo, com perda ponderal muito rápida. No momento inicial é maravilhoso, porque você tem todo aquele efeito metabólico positivo. Os hormônios, eles vão começar a se compensar, ficar mais ordenados, a glicemia volta ao normal, né? Então, tudo vai ficando coordenado. Então, durante 3 meses, mais ou menos, o couro cabeludo agradece tudo isso que aconteceu, porque metabolicamente falando, o corpo está melhor. Só que a gente teve aí, no momento da bariátrica, ou antes da cirurgia bariátrica, ou antes da realização desses procedimentos, a gente teve gatilhos para que ocorra o eflúvio, tá? Então, o eflúvio vai ocorrer como um eflúvio de outros gatilhos. Ele vai ocorrer 3 a 4 meses depois da cirurgia e os pacientes eles ficam enlouquecidos, porque começa a emagrecer, começa a melhorar a vida, começa a ir para a academia, melhora a autoestima, tudo começa a se ajeitar. Tem até mulher que fica grávida antes do tempo, porque a parte metabólica vai se ajeitando. Mas aí, quando ela menos espera, que ela tá achando que ela tá ao máximo ali, começa a cair cabelo, de forma desesperada, de forma frenética. É um eflúvio bastante importante. E aí os pacientes ficam desesperados, saem cortando o cabelo, achando que cortar cabelo vai resolver eflúvio, sai fazendo um monte de coisa, quando na verdade a gente sabe que vai ter um tempo da fisiologia e vai ter os nossos recursos para ajudar aqui. Mas aquilo que foi disparado para cair de cabelo, foi disparado para cair. A gente não consegue dar um review no ciclo de crescimento do cabelo para não ter um eflúvio. Isso é muito importante, isso a gente tem que explicar para o paciente da gente. Se você for trabalhar com esse tipo de paciente, você vai falar, olha, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer várias coisas aqui, mas o que foi, né, desencadeado de gatilho para queda de cabelo 3, 4 meses atrás, com isso eu não consigo mexer. Eu consigo te ajudar daqui para frente, mas exatamente com esses cabelos que foram programados para cair, porque já teve a passagem precoce da fase anágena para telógena, não tem mais como a gente voltar atrás. Essa informação é muito importante. E vejam que a cirurgia bariátrica combina aí com várias causas de eflúvio, né? Então, vamos ver aqui, olha. Classicamente, eflúvio a gente tem diante dessas situações aqui. Pós-parto, tudo bem, isso não tem a ver com a cirurgia, mas a interrupção de anticoncepcional, sim, porque muitas pacientes elas acabam trocando o método contraceptivo, porque pílula via oral não é um bom método, porque a gente não sabe o quanto que absorve no pós-operatório, então elas já trocam o método, ou então param de tomar para depois começar a usar o adesivo.
Os medicamentos que são usados no intraoperatório e no pós-operatório imediato, como anti-inflamatório, anticoagulante, antiemético, antihistamínico, tudo isso aqui pode levar à queda de cabelo. Procedimento cirúrgico, obviamente, cirurgia é um procedimento. Perda ponderal muito rápida. Você pode dizer, mas se não fizer cirurgia, mas se colocar o balão, vai fazer restrição. Se fizer uma endobariátrica, vai fazer restrição. E aí a restrição vai fazer com que, né, perda ponderal rápida. Anemia, deficiência de vitamina, jejum prolongado no pré-operatório, depois, às vezes o indivíduo comia 3.000 calorias e agora ele vai se ver ali com os copinhos de água durante um mês, com baixíssima quantidade de caloria. O estresse emocional ou então psicológico. Então, você vê, são várias causas que vão contribuir para a queda de cabelo. Não é a cirurgia bariátrica em si, é o momento, né? A pessoa fica nervosa, será que o convênio vai cobrir? Será que não vai cobrir? Será que eu vou acordar bem? Será que eu vou sentir fome? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ter trombose? Será que eu vou ter embolia? Como é que vai ser no pós-operatório? Tudo isso aí fica gerando problemas aí de gatilhos na cabeça dos pacientes por muito tempo antes da bariátrica. E aí, de fato, fazem a cirurgia e 3 a 4 meses pode ter queda de cabelo, tá? Então, eu tenho um fator desencadeante, eu tenho alteração no ciclo de crescimento e eu tenho queda de cabelo. Por isso, pegou o paciente que está com queda de cabelo, que está passando por eflúvio, não prometa que vai parar de cair cabelo. A gente não consegue fazer esse milagre, porque o ciclo de crescimento está irregular, né? Então, vamos prestar atenção quando eu conversar com esses pacientes. Então, lembra que é uma alteração, né? É uma desordem nesse ciclo. 80% dos folículos anágenos não permanecem mais dessa forma, precocemente uma boa parte deles migra para a fase telógena e os fios se desprendem. A gente não tem como pegar o fio e enfiar aqui de novo no folículo, fazer toda uma conexão, não existe isso. Migrou precocemente de anágeno para telógena, vai ter queda de cabelo, né? E aí as pessoas ficam se perguntando muito, mas qual cirurgia que cai mais cabelo? Será que se eu fizer uma cirurgia que é só restritiva, eu vou ter menos queda de cabelo do que uma cirurgia que é mista? E eu vou falar para vocês que não, tá? Todas as cirurgias cursam com queda de cabelo depois de 3 a 4 meses. A gente não pode dizer que todos os pacientes têm queda de cabelo, não pode dizer isso, mas a literatura mostra, olha, próximo de 80%, de 50% a 80%. 54%, 56%. E aqui eu estou mostrando o resultado de sleeve, eu estou mostrando o resultado de bypass, de equipes de diferentes lugares do Brasil e fora do país. Então, não é o brasileiro, é a situação de forma geral que afeta o ciclo de crescimento do cabelo e pode dar queda capilar, certo? Gente, vamos fazer uma pausinha agora de 5 minutinhos, 10 minutinhos? Olha, é 9h27. Quando for 9h40, a gente volta, tá? Para vocês tomarem uma aguinha. Se vocês tiverem dúvida, vocês já vão colocar aqui no chat para mim, que daí nós vamos lá. Para pacientes que fizeram a cirurgia, corre algum risco de desenvolver doenças intestinais, como por exemplo Tamires, te respondendo, na verdade é feita uma pesquisa. Bom, quando a gente voltar, eu respondo, tá bom? Vai que você já se desconectou, tá? Vamos lá.
Deixa eu ler a pergunta. Ela perguntou aqui: pacientes que fizeram a cirurgia correm algum risco de desenvolver doenças intestinais, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável? Na verdade, antes da realização da cirurgia, são feitos exames como endoscopia, que é para verificação das estruturas aqui digestivas mais altas, e também é realizado muitas vezes colonoscopia. Quando já é identificado que o indivíduo tem alguma doença intestinal, aí a cirurgia bariátrica já é mais adequada a essa doença que ele tem. Não é rotina, não é uma coisa que acontece com frequência o indivíduo desenvolver doença intestinal, mas pode acontecer, tá? Mas é feita toda uma investigação para que isso não aconteça. Muitas vezes o indivíduo já tem, mas não era uma coisa que ficava latente, não era uma coisa que tinha sintomas, e aí descobre ali um pouquinho mais no futuro. Às vezes é correlacionado com uma intolerância alimentar, com alguma coisa, e tratando isso daí, esse intestino irritável, ele fica mais estabilizado e sem tantos prejuízos para o paciente, tá? Então, como atuar como paciente bariátrico? Você está lá no pré, se você pegou um paciente que chegou para você e falou, olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que dá para fazer um tratamento capilar, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu quero saber o que eu vou fazer. Bom, primeira coisa, você não prometa nada para ele, você não sabe o que vai acontecer com ele. Você tem que dizer que pode cair cabelo, mas que não são todos os pacientes. É como eu mostrei para vocês, é de 50% a 80% de essa incidência. Faça uma boa avaliação completa com todos os testes clínicos que vocês vão aprender aí com a professora Adriana. Faça uma boa tricoscopia digital. Não tendo patologia, vocês vão ajustar o home care e vão dar informações para o paciente observar o seu próprio padrão de queda, para ele cuidar do couro cabeludo e dos cabelos de forma adequada. Ok. Não, na tricoscopia você já identificou que tem alguma patologia, vai iniciar o tratamento mesmo antes da cirurgia bariátrica, tá? Agora, vocês vão começar a fazer tratamento para eflúvio sem ter eflúvio? Não, né? Pensando que o cara vai ter queda de... Não, não vai. Você vai pegar, tem patologia, inicia o tratamento. Não tem patologia, vai dar informação, vai prover, vai passar um home care bem certinho e assim por diante. No pós-operatório, é o que eu falei para vocês, o indivíduo ele fica bem melhor do couro cabeludo, só que na sequência ele tem eflúvio, e aí a gente começa o tratamento. O que vocês devem abordar, então, do indivíduo que chega para vocês, que já fez cirurgia bariátrica e está com eflúvio agudo? Que tipo de cirurgia bariátrica foi realizado? Lembra que gastrectomia vertical ou sleeve é uma cirurgia só restritiva. A bypass é uma cirurgia mista. Então, eu vou ter desabsorção intestinal. Então, não é qualquer vitamina que vai dar certo para esse indivíduo. Não é qualquer prescrição que vai dar certo. Tem que ter um profissional nutricionista que entenda de cirurgia bariátrica para auxiliar na suplementação desses pacientes. Lembra que o nosso tratamento é in-out. Você pode fazer o melhor laser, pode fazer o melhor microagulhamento, pode fazer o seu melhor projeto terapêutico. Mas se você não tiver a parte in, muito provavelmente esse tratamento não vai funcionar direito. Quanto tempo de pós-operatório?
Ah, eu já fiz a cirurgia tem mais de 2 anos. Gente, não é um eflúvio de pós-cirurgia bariátrica. Eflúvio de pós-cirurgia bariátrica vai ser depois de 3 a 4 meses da cirurgia. Se a pessoa já está com 2 anos de pós-operatório, não é esse eflúvio. Tem que buscar qual gatilho. Pode ser que a condição de cirurgia bariátrica dê uma chance maior para mais gatilhos desencadearem eflúvio. Mas a gente não pode dizer que o problema é cirurgia bariátrica se ele já tem 2 anos de operado. Não. Vamos procurar qual gatilho que é, né? Qual a equipe que está esse paciente? Se o paciente falar para você, olha, eu fiz a cirurgia e nunca mais voltei lá na clínica do meu cirurgião, eu não passo com nutricionista, não passo com psicóloga, não tenho interesse em nenhum passar com ninguém, você já tem que saber que você está com um paciente meio estranho na mão. Porque o indivíduo que faz cirurgia bariátrica, se ele não faz um acompanhamento multidisciplinar, ele não tem uma frequência na equipe que operou ele, é um indivíduo que fez a cirurgia e está vivendo de trancos e barrancos. Uma coisa é você fazer cirurgia bariátrica, emagrecer às custas de perder gordura, ficar bem da sua composição corporal, se livrar das comorbidades. Outra coisa é fazer cirurgia bariátrica e viver nos trancos e barrancos. Aquela pessoa cadavérica, que só reclama, que não come e vomita, que não fica bem, que sempre está pálido, que está descorado, que sempre tem dor, sempre tem um problema. Vamos entender o que aconteceu. Será que esse paciente faz os acompanhamentos? Será que tá tudo ok? Né? É uma coisa para se perguntar. Ah, não, eu não faço nenhum acompanhamento. Gente, olha, é uma bomba pegar um paciente que não faz acompanhamento. A gente não é especializado enquanto terapeuta capilar, enquanto tricologista, a gente não é especializado em nutrição bariátrica. A gente não é especializado em psicologia bariátrica. Nós vamos oferecer o que a gente tem de melhor, só que essa pessoa ela tem que estar compensada, ela tem que estar estabilizada. E isso não é um papel nosso, isso aqui é um papel de equipe, né? A transdisciplinaridade, a discussão dos casos clínicos, a resolução de quais são os problemas, né? Olha, eu digo assim, ó, se esse indivíduo não tem uma equipe, olha, você está com um problemão na mão. Daqui vai sair muita bicharada que vai correr atrás de você. Vai ter muito problema, porque é descompensado de tudo que é lado, não toma a vitamina certa, não tem como fazer a parte in certa. Você fazer sua parte out não vai te trazer resultado, né? Esse indivíduo, ele toma polivitamínicos? Ele toma proteína? Essas coisas que ele toma são específicos para cirurgia bariátrica? Ou seja, para um indivíduo que tem uma fisiologia gastrointestinal diferente? Ah, não, eu tomo qualquer vitamina, eu nem tomo mais proteína, tenho ranço de tomar proteína, não gosto de whey. Falar uma coisinha para vocês aqui, vamos combinar. Nosso fio de cabelo ele é composto 80% do quê? De proteína. Se o indivíduo não come a quantidade suficiente, não absorve a quantidade suficiente no intestino, você acha que seu tratamento vai dar certo se ele não estiver tomando a proteína certa? Não vai. O que polivitamínico não trata calvície, mas polivitamínico dá substrato energético para a produção de fio de cabelo. Se não chegar lá no folículo um sangue rico em oxigênio, micronutriente, aí você pensa na tabela periódica inteira, macronutriente, proteína, gordura boa, não tem construção de fio. É a mesma coisa que você ter um projeto de uma obra, ter o engenheiro, ter o arquiteto, ter um monte de pedreiro, mas não tem o cimento e não tem o tijolo, não vai construir. Então, precisa de proteína, precisa de polivitamínico e específico para pós-operatório de cirurgia bariátrica. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ouvir com frequência. Eu fiz todos os meus exames e deu tudo normal. Eu estou tomando todas as vitaminas e mesmo assim cai cabelo. E aí? Cai cabelo, gente, porque o gatilho não é só metabólico. O gatilho não é só deficiência de vitamina. Tem múltiplos gatilhos. Querem saber de uma coisa? Paciente que fica fissurado com esse negócio de queda de cabelo.
Quanto mais cai cabelo, mais estressado ele fica. Quanto mais estressado, mais liberação de cortisol. Quanto mais liberação de cortisol, mais queda de cabelo. Quem vai resolver isso? Você com laser? Não. A psicóloga com psicoterapia vai resolver isso. Você pode calibrar o seu laser, pode comprar sua Dermapen, pode comprar uma caneta pressurizada, pode fazer o que você quiser. Só que se ele estiver nesse ciclo frenético, não vai ter bom resultado. A gente não pode esquecer que o fator psicológico influencia muito nessa questão capilar, tá? Então, os exames podem estar ok, tomando vitamina, mas você tem que pesquisar que outra coisa pode estar acontecendo com esse paciente. Questione sobre atividade física. O senhor fez cirurgia bariátrica há quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. O senhor faz atividade física? Não. Hã? O senhor está emagrecendo como? Estou emagrecendo. Gente, quem faz cirurgia bariátrica e não faz atividade física no pós-operatório, emagrece às custas de perder músculo. O que acontece com essa pessoa? Um fenômeno chamado sarcopenia. O que é sarcopenia? É a diminuição da quantidade de massa muscular de forma geral no nosso corpo. Quem são as pessoas que têm sarcopenia? Nós, conforme a gente vai ficando velho, já viu algum velho marombado? Se não for um cara que vai na academia? Não tem. Evolução natural da vida, a gente vai perdendo massa muscular. A gente faz academia para quebrar esse ciclo e chegar mais velho, mais idoso, com massa muscular. Que outra doença que a gente vê que cursa com sarcopenia importante? Doenças infecto-contagiosas, por exemplo, AIDS, doença oncológica, tudo isso aí tem consumo de massa muscular. Como é que ficam essas pessoas? Cadavéricas, caquéticas, apáticas. Quando você pegar um paciente de pós-operatório de cirurgia bariátrica que tiver, por exemplo, uma caveira, você pergunta para ele, você faz atividade física? Toma proteína? Toma vitamina? Você passa na equipe? Garanto para vocês que vai ser não de vez em quando. Esse indivíduo, faz uma linha de raciocínio aqui comigo. Se o folículo piloso faz parte de um sistema que é anexo do nosso corpo, então o cabelo e unhas são anexos do nosso corpo. Quando o indivíduo que tiver no estado geral desse aqui, de sarcopenia, tomar uma vitamina, tomar uma proteína, vocês acham de verdade que vai chegar lá no folículo piloso? Não vai. Vai passar onde tem mais necessidade, sistema nervoso central, miocárdio, fígado, rim. A última coisa, o que chegar da degradação, lá no nível cérebro, é o que vai chegar lá no folículo piloso. Você acha que seu tratamento vai ser efetivo? Não, vou fazer uma argila, fazer um óleo essencial, depois outro dia vou fazer alta frequência, vou fazer não sei o quê. De verdade, você acha que vai dar certo? Fica a dica, hein? Presta atenção, porque isso aqui não é incomum. As pessoas, elas ficam assim, aí você coloca elas em cima da bioimpedância, elas têm 3, 4 vezes mais a quantidade de gordura do que de músculo. Ela não tá magra, ela tá desnutrida. Porque massa muscular é um padrão que a gente vê se o indivíduo ele tá rígido ou não. Se tá faltando massa muscular, ele tá desnutrido. Então, ele não emagreceu, ele desnutriu. E ele continua com gordura no corpo. Peso na balança não significa nada, hein? Vamos lá. Ele faz terapia? Gente, é muito importante. Tem gente que não sai desse negócio de queda de cabelo, que não sai de dor, que não sai de fibromialgia, que não sai disso, que não sai daquilo. Tá aqui, ó. Tá na cabeça. E a gente não consegue manejar isso daí. Às vezes as pessoas se sabotam. Tem vários mecanismos. Dizem as psicólogas bariátricas, as mais estudadas, as mais feras aí do pedaço, que tem muita gente que se torna obeso como uma forma de proteção. Ela já sofreu tanto, já teve tanta coisa na vida dela, às vezes na infância, na família, rejeição, que ela cria uma capa de gordura para se defender do mundo. É muito além do que a gente imagina.
E eu não sou psicóloga, não sei se você é psicólogo, mas eu não tenho condições de fazer uma terapia com um paciente desses falando, não. Tem que usar ferramentas, estruturas para mexer no psicológico, para mexer no comportamento. Então, é o que eu falo sempre assim, que na tricologia uma andorinha só não faz verão. Na tricologia bariátrica, então, piorou. Você tem que estar em associação, tem que saber transitar, conversar. Você tem que ter argumento científico e entendimento para conversar com o cirurgião, para conversar com uma psicóloga, para conversar com uma nutricionista. E a gente tem que fazer associações. Aqui comigo eu tenho uma nutricionista que trabalha junto comigo. Aqui eu tenho uma terapeuta capilar. Então, a gente tem que compartilhar o paciente e cada um oferecer o que tem de melhor para esse paciente. Não adianta você centralizar, porque monoterapia não dá certo. Fazer um tipo de coisa só não dá certo, tá? Bom, tratamentos para o paciente bariátrico, né? O que funciona? Todos que você dominar e que tenha validação científica. Agora, a gente vê o povo lá vendo uns absurdos no Instagram, vendo absurdo na internet, a pessoa quer ir replicar para o paciente. Gente, tem um negócio que chama PubMed. Coloca lá o nome do negócio que você quer fazer no PubMed. Será que lá vai sair evidência científica? Será que lá tem relato de caso? Será que lá tem estudo controlado mostrando que aquilo dá certo? A gente não pode comprar todos os peixes que a gente vê. Se você olha, então, Ju, eu só sei fazer laser e só sei usar óleos essenciais. Usa o que você sabe fazer. Faz o que você sabe fazer. Agora, não fique inventando modo de tentar fazer o que você não sabe. Esse é o problema. Porque aí você pode queimar a terapia do próximo. O próximo talvez saiba fazer. Aí a pessoa vai falar, não, porque eu já fui lá no tricologista, já fui no terapeuta capilar e nada deu certo. Faça o que você sabe fazer, porque daí dá certo. Fazendo direitinho, vai dar certo. E isso vai gerar paciente para todo mundo. O trabalho tem que ser multidisciplinar e a terapia tem que ser integrativa e vetorizada, tá? Faça tudo que você tiver direito. Vácuo, terapia, microcorrentes, alta frequência, laser de baixa intensidade, LED azul, microagulhamento, intradermoterapia pressurizada. Faça reflexologia, massoterapia, aplicação de ativos. Faça o que você souber fazer de melhor. Lembrando esse princípio sempre. O tratamento é in e out. Muito provavelmente ele vai chegar para você tentando fazer um in. E você vai associar com todos os recursos que a gente tem aí para os couros cabeludos, tá? Aqui eu trago alguns resultados para vocês. Essa aqui é uma paciente de pré-operatório, não tinha feito cirurgia ainda. Como ela já sabia que a alopecia androgenética podia ficar agravada com o eflúvio pós-cirurgia, ela se antecipou e meses antes da cirurgia ela fez um tratamento e a gente conseguiu diminuir isso aqui. Isso aqui não são duas fotos de um dia para o outro não, tá, gente? Quase um ano de tratamento aqui antes da cirurgia. Depois ela fez cirurgia, teve queda de cabelo, teve Covid, e aí a gente continuou o tratamento para ela finalizar bem, ela está muito bem, muito satisfeita. Outra paciente aqui, ó, pós-operatório de cirurgia bariátrica, teve eflúvio, agravou a alopecia androgenética, fechou. 8 meses de tratamento. Aqui é só repilação de um eflúvio, tranquilo. Repilação de eflúvio, tranquilo. A alopecia androgenética, que foi também fechando a linha, muito bacana. Aqui eu queria mostrar para vocês a oleosidade do couro cabeludo. Era oleoso desse jeito aqui, ó. E aí, com o passar do tempo, aqui tá com mais luzes, mas melhorou muito o padrão de oleosidade. E, gente, a mesma pessoa. Olha aqui a quantidade de cabelos, né? Olha só, que diferença. Quase um ano de tratamento, tá? Aqui também, outra senhora com repilação aí do eflúvio. Você pode dizer, mas eflúvio ele é autolimitado, você nem precisa tratar, que logo a pessoa volta a ter cabelo.
Você acha que para bariátrico funciona assim também? É difícil, hein? Pega um bariátrico que está tendo queda de cabelo e depois tem Covid. Veja você que situação que a pessoa fica. Se ela tiver previamente uma alopecia androgenética, aí a coisa fica pior ainda. Se tiver uma alopecia de padrão feminino, todas as vezes que a gente tem eflúvio, a gente pode agravar a alopecia androgenética. Aqui é um mocinho, os meninos também se cuidam, os meninos querem ficar tudo cabeludo também, não tem uma menina que quer ficar careca, não. Eles querem ficar magros, musculosos e cabeludos. Eu acho bem justo, acho bem legal. Ai, gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês nessa 1h30, olha, hoje eu fui pontual, hein? 22 horas, bonitinho. O que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. A mensagem que eu quero que fique é: esses pacientes são pacientes em potencial e um número muito grande. Se todos nós que estamos aqui nessa aula atendermos os pacientes, ainda vai sobrar paciente para outras pessoas atenderem, porque a quantidade é muito grande. Só que a gente tem que fazer um raciocínio clínico, entender o caso, compartilhar com outros colegas da equipe para o resultado acontecer, né? Esse negócio de eu posso, eu consigo, eu vou fazer sozinho, não é uma coisa não é uma coisa interessante para quem quer trabalhar com paciente bariátrico. Na verdade, quanto mais profissionais estiverem te ajudando no engajamento aí desse paciente, melhor, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui no chat. Dri, não sei se você tem alguma observação. Qual a frequência adequada de acompanhamento com a equipe? Eu vou falar de um jeito que é mais ou menos a padronização da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então, o indivíduo no pré-operatório, ele passa com o cirurgião, depois ele vem para a equipe. Passa com psicólogo, com fisioterapeuta, com nutricionista, com endocrinologista, com cardiologista. Dando tudo certo, ele opera. 30 dias depois da cirurgia, ele volta com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta. Com 60 dias, ele volta com todo mundo. Aí, muitos vão fazer psicoterapia, aí é uma quase que sessão semanal com o psicólogo. Com o fisioterapeuta, ele passa a passar a cada 3 meses. E com o nutricionista, até 6 meses de cirurgia todos os meses, para ir trocando a dieta e a suplementação. Depois, eles passam com a equipe, então, de 3 em 3 meses, fazem bioimpedância, realizam todos os exames bioquímicos, tá? Então, se o paciente falar para você assim, Tamires, eu vou uma vez por ano, você já pode ficar meio preocupado, porque uma vez por ano é bem pouco. Uma vez por ano é para paciente que já está assim, com muitos anos de pós-operatório e que sabe se cuidar muito bem. Porque até quando eles estão no pós-operatório, pelo menos 2 vezes por ano, quando atingem 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos de pós-operatório, tá? A gente não pode esquecer que essa doença é crônica e a cirurgia não cura a obesidade, então a gente sempre tem que estar ali atrás do pessoal. Muito obrigada, Denilza, obrigada, Cristina. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Dri? A Dri, você não está enjoada de escutar essa aula? Não, claro que não. Ai, Adri. Não, foi perfeita, como sempre. Ju, obrigada, viu? Não, todo mundo te elogiando aí. Obrigada, Pro, maravilhosa, amei. A Tamires. Gente, muitíssimo obrigada. Se vocês ficarem com dúvida, pode mandar mensagem aqui, ó, nesse Instagram, aqui nesse direct. Nesse Insta, no link da Bio tem meu WhatsApp, tá bom? A gente vai se falando e invistam nesses pacientes. Esse paciente aí tem que estar todo mundo. Muita gente operando. Obrigada, viu, Ju? Gente, bom finalzinho de quinta e amanhã estaremos com a Viviane falando de microagulhamento, tá bom? Que legal. Muito bom. Beijo, então, gente. Bom descanso, Ju. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.